Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Fraterno. E no dia de hoje nós iremos refletir sobre a obra Jesus no Lar, continuar nossa reflexão, hoje sobre o capítulo 2, chamado A Escola das Almas, que começa assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Então, como a gente já comentou, como Lúcio nos traz, Jesus se reunia no final do dia com os discípulos para ler os textos do Velho Testamento também, mas especialmente para trazer a boa nova, para esclarecer muitos dos conhecimentos, para fazer cumprir a sua grande missão, que era de esclarecer e de consolar os corações. E quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Olha que pergunta preciosa. Jesus, afinal de contas, o que é essa nossa vida que a gente tem dentro de casa? Esses problemas, a nossa vida no dia a dia, o que é isso? Fale mais sobre isso. Nos explique. Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e ela então acrescentou: iniciamos a nossa tarefa entre flores. Olha que bonito, para encontrarmos depois pesadas colheitas de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então olha como ela descreve bem, a sogra de Pedro, que no início são as promessas, as delícias, os planos, as alegrias de iniciar uma família, um casamento, de gente morar uma pessoa amada, querida. São muitos os projetos, a esperança de ter uma vida melhor, e logo no início, logo após, já vem os dissabores, já vem os problemas, já vem as dificuldades. E é isso então que ela esclarece, que aflige o seu coração e que aflige muitos dos nossos corações também. E reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Então olha o que Jesus nos responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Olha que profundo, como que Jesus nos responde que o lar é a escola das almas, é a escola para o espírito progredir, uma escola muito preciosa. O templo onde a sabedoria divina nos habilita. Quer dizer, dentro do lar, nas relações mais íntimas, mais estreitas, nós tiramos a nossa habilitação, nós vamos nos habilitando, nos preparando, nos burilando, aperfeiçoando o nosso sentimento nessas relações mais íntimas, mais intensas, para o nosso grande entendimento com a humanidade. A gente aprendendo a amar, a perdoar, a tolerar dentro de casa, a gente consegue sim depois ir expandindo esse sentimento mais amplamente. E sorrindo, Jesus perguntou. Então aqui Jesus faz uma pergunta para trazer para o concreto, para facilitar a nossa compreensão. Que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Ele perguntou para a sogra de Pedro. E a interpelada respondeu titubeante. Quer dizer, olha que pergunta é essa, Jesus? A gente está falando de família e você vem falar de lentilha? E ela responde então para ele: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E Jesus vem com outra pergunta:
pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela responde: de modo algum. Tornou a velha humildemente: antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo no calor do forno. Sem essa medida, 3 pontinhos. Então, Jesus, ouvindo as respostas ali da sogra de Pedro, ele faz um comentário. Então, o divino amigo considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde os sentimentos devem servir à glória do Pai. Então, olha que importante esta passagem. Por quê? Porque Jesus nos fala desse banquete festivo, ou seja, de nós nos conectarmos cada vez mais com o Pai, com Deus, com o Criador, por meio dos sentimentos. Nossos sentimentos devem servir à glória do Pai, ou seja, em casa, no lar, nas relações mais próximas, é onde a gente sente de forma mais intensa a raiva, muitas vezes a incompreensão, a solidão, e nós trabalhando os sentimentos nessa fervura, nessas relações mais íntimas, mais próximas, nós vamos, conforme a gente vai conseguindo ali diluir a mágoa, desenvolver o perdão, trabalhar a irritação, desenvolver a compreensão, nós vamos nos conectando mais com as leis divinas, com o Criador, nos aproximando mais deste banquete festivo que é a felicidade, que ela vai ocorrendo de acordo com a nossa progressão espiritual. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou forno preparador. Então, na maioria das vezes, ele é onde a gente tem a nossa academia, onde nós temos os personagens trainers, como se diz. Quer dizer, para eu desenvolver ali a tolerância, eu preciso de alguém que me tire, que me promova o sentimento de intolerância para eu desenvolver. Para eu conseguir desenvolver, por exemplo, a paciência, tem aquela pessoa ali que vai me tirando a paciência, onde eu preciso me esforçar diariamente. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, olha que importante. Somente, quer dizer, nessas relações onde a gente lida com tendências que não são nossas, muitas vezes, que estão mais fortes nos outros que convivem com a gente vai aprendendo a tolerar, aprendendo a compreender, aprendendo a aceitar. E quando nós estamos atentos, nós percebemos essas relações que incomodam como oportunidades divinas de progressão espiritual. E Jesus continua: nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite um perfume e à noite desaparece. Então Jesus nos chama a atenção: olha, a vida física, essa tua encarnação, ela é curta. Aproveita. A vida do espírito imortal, como se diz, é imortal. Nós continuaremos após esta vida, como a doutrina espírita nos esclarece de forma tão clara, tão límpida. E ele chama a atenção: olha, essa vida física é curta, essa vivência nesta família, neste contexto, neste lugar que você se encontra, ela é rápida, aproveita. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Então, ela é um curso ligeiro para nós desenvolvermos a fraternidade que,
na vida eterna, ou seja, nessa vida de espírito imortal, nós continuaremos posteriormente. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Ponto. E a sogra de Simão, e todos ali ouvindo, mas a sogra, que era quem estava nessa conversa mais direta com Jesus, ela escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam, sofrem, no entanto, jamais aprendem. Né? Então, aqui a gente se identifica, muitas vezes, identifica alguém que a gente conhece. Né? Então, que mesmo nessas lutas, nessas questões diárias, muitas pessoas não mudam, repetem por 20, 30, 50, uma existência inteira, mantém o mesmo padrão, muitas vezes de agressividade, de trazendo as mesmas, mantendo as tendências que desde o nascimento até muitas vezes desencarnar. E, Senhor, essas criaturas que lutam, sofrem, que explica sobre isso pra gente? E o Cristo pausou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Fez uma nova pergunta para trazer para o concreto o seu ensinamento. O que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela respondeu: sem dúvidas, atiro-as ao montouro, jogo no lixo, né? Porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Jogo fora a lentilha que fica dura aqui no cozinho, porque pode machucar a boca de alguém. E Jesus então responde ali para fechar o esclarecimento. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum, o dia a dia em casa, mantém a fervura benéfica, as oportunidades da gente progredir. Todavia, quando chega a morte do corpo físico, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, olha a advertência de Jesus. Quer dizer, aqueles corações que permanecem endurecidos, quando a gente, com todas as oportunidades de trabalharmos o perdão, a tolerância, a mansidão, a gente vai passando por cima de tudo isso, mesmo nas relações mais íntimas com as pessoas que a gente mais ama, a gente vai fazendo questão de continuar machucando, se ferindo o outro, ignorando os alertas divinos, as oportunidades de progredir, de se melhorar. Nós acabamos desencarnando e passando por situações difíceis caso nós não aproveitemos essas benditas oportunidades dentro do nosso lar. Muito obrigado por participar da nossa reflexão, e se você está gostando destes conteúdos, por favor, compartilhe, curta, faça seu comentário. Fique com Deus e até o próximo encontro.